Fala galera, eu sou o Ed, esse é o canal Altas Teses. Aqui a gente faz algumas análises relacionadas à religião, espiritualidades, de religiões tradicionais e também religiões contemporâneas. E a gente vai fazer um outro vídeo de react aqui sobre um vídeo curto relacionado a um vídeo de um grupo evangélico, acredito eu, falando sobre Umbanda. Umbanda não é bíblico e eu posso te provar. Umbanda é uma religião brasileira que mistura elementos. Eu acho ótimo, né, que a pessoa é um religioso falando sobre posso te provar tal coisa, tipo, eu preciso de prova. A religião não precisa de prova. Isso é um pensamento de como a ciência funciona. Você precisa ter materialidade daquilo que você está afirmando ou daquilo que você quer estudar ou confirmar ou desconfirmar. Várias outras religiões. A religião foi fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes. Embora incorpore alguns elementos do catolicismo, Umbanda não segue a Bíblia. A Umbanda não segue a Bíblia é complicado até porque a gente tem várias Umbandas. Então tem Umbandas que vão seguir a Bíblia e os ensinamentos bíblicos não à risca, mas vai usar um livro como referência. Apesar de que não é uma referência escrita que vai determinar como a religião vai funcionar. Porque você vai ter um tipo de Umbanda ali que vai seguir os rituais pré-determinados em livro. E isso é uma discussão que os umbandistas fazem e tenta construir uma questão bibliográfica e fórmulas exatas, já que a religião sai do oral e a gente sabe que a oralidade ela se modifica muito fácil, então você vai ter ritos diferentes executados de forma diferente. Ao longo do século XX, a formatação da Umbanda ela vai passar um pouco por uma série de questões que envolvem tanto a limpeza étnica, porque você tenta tirar os elementos africanos e colocar qualquer outro elemento dentro do que seria a origem do culto ou a forma como seria adequada para se cultuar. Isso também, por exemplo, vai originar a diferença entre Umbanda e Candomblé, em que a Umbanda do século XX ela vai ser mais cristianizada no sentido de que tira alguns elementos que eram considerados primitivos ou bárbaros africanos e passa a ser muito mais cristã, limpa, branca, por assim dizer. Como, por exemplo, a questão da sacralização dos animais. Você vai encontrar facilmente dentro do discurso de um umbandista falando e destacando o fato da sua religião e do seu grupo não fazer sacrifícios de animais. Porém, isso aí é uma questão, claro, de doutrinária, lembrando da dimensão doutrinária, e também uma questão moral, porque a gente vai se basear numa outra moral que a gente tem que entender que a moral ela vai variar de povo para povo, apesar de ter algumas convergências, como por exemplo a questão do assassinato, mas também é muito mais amplo a gente fazer essa discussão, não é o que cabe aqui. E uma outra coisa, não foi o Zélio Fernando de Moraes quem criou a Umbanda. Isso é uma construção que vai surgir a partir do primeiro congresso de Umbanda, lá na metade do século XX, em que vai se eleger ali o Zélio e também a narrativa mitológica da história do Zélio, e também depois vai surgir com Rubens Saraceni. E isso é uma discussão que a gente não vê muito fora de um meio do umbandista, ou de uma ala da Umbanda que tem tentado sim afirmar e questionar determinadas ideias que foram construídas em relação à religião. Vou seguir aqui. A Bíblia diz claramente que é pecado tentar estabelecer contato com os espíritos. Que tipo de espírito? Que há vários trechos bíblicos em que há manifestações de anjos. E anjos não são espíritos ou eles são feitos de matéria humana? Vamos lá. Práticas espíritas são condenados na Bíblia. Embora aceite a existência de um só Deus, a Umbanda não é compatível com a Bíblia. Não é compatível porque ela vai surgir a partir de uma religião não cristã, de uma prática não cristã. Existem muitos ramos diferentes da Umbanda, mas todos partilham de alguns elementos. De acordo com a Umbanda, existe um único Deus, que está acima de todos, mas as práticas da Umbanda focam principalmente no culto aos espíritos. Que é uma outra matriz cultural religiosa de entender a realidade e praticar a espiritualidade humana. Os praticantes de Umbanda recorrem a esses espíritos e não ao único Deus quando precisam de ajuda. Porque eles servem como intermediadores. E aí isso é uma questão muito preocupante pro protestante, porque pro protestante não há mediação entre você, ser humano, e a divindade suprema. Daí, por exemplo, não ter necessidade de uma igreja mediando. A gente tem que entender que quando surge o protestantismo na Europa, a ideia é questionar bastante o papel da instituição da Igreja Católica como aquela que está entre a divindade e o ser humano. É a dimensão doutrinária. Então, se é ensinado que aquilo tudo que eu manifesto, todas as dimensões do meu grupo religioso
partem de um só lugar, que é a Bíblia. Então isso é visto como um livro sagrado e inquestionável, que olham aquele de maneira religiosa, dogmática. Ainda assim, dentro dos grupos, você vai ter diferentes interpretações. Você vai ter um grupo que vai interpretar uma determinada forma como foi escrito de um jeito, outros vão questionar a própria legitimidade daqueles livros que foram selecionados, que passaram pela intervenção de determinados humanos, determinados grupos que tinham interesses e que tinham interpretações sobre aquilo que está escrito lá, ser ou não algo religioso ou só uma invenção humana. Considerando aqui por um olhar cético, não que eu seja cético, eu estou só aqui colocando uma questão de questionamento daquilo como verdade absoluta e inquestionável. Claro que cada um tem a liberdade para acreditar do jeito que quiser. Só que aqui eu faço uma comparação, não eu, o vídeo dele faz uma comparação que ela não é adequada. Ela é uma comparação que parte do ponto de vista do proselitismo cristão para eu tentar entender uma outra forma de expressão cultural que ela é muito diferente nos seus elementos, na sua formação e na sua expressão. Isso é um problema sério. A comparação ela é, de fato, uma parte importante dentro da ciência da religião. Aqui nesse vídeo eu falo mais sobre metodologias da ciência da religião a partir de um artigo de dois caras que são os consultores desse canal, que é o Fábio Stein e o Matheus Oliva, e lá eles vão mostrar pra gente como é que foi a construção da ciência da religião e o papel da religião comparada, ou história das religiões comparada. Você vai comparar o cristianismo com um outro grupo, com uma outra manifestação. Tudo isso se deu em um período de colonização, se deu um período em que o imperialismo europeu tentava compreender para dominar melhor aqueles outros grupos pelos seus interesses econômicos, financeiros e tudo mais. E também vai ser uma ferramenta que a gente pode utilizar sim, mas de maneira adequada. Eu não posso simplesmente olhar com uma medida, tentando comparar aquilo que não está presente numa outra religião ou num outro grupo, comparar com aquilo e a forma como faz a minha. Eu preciso, inclusive, contextualizar em que eu tenho duas expressões que são diferentes, são similares, mas elas têm sentidos e significados diferentes, dependendo do grupo e da cultura que está utilizando aquele elemento. Ele era curto, o vídeo dele é um short, mas é basicamente isso. Faz uma comparação ali sem medida, uma espécie de proselitismo para tentar entender determinado grupo e deslegitimar ele como religião, porque a ideia de religião parte da ideia colonial que eu tenho, que a única religião que vale é a religião do livro. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreve, comenta o que você achou aí embaixo disso e não esquece de compartilhar, que eu já falei isso agora, né?